Gente, hoje estamos com uma pessoa bem especial, né, o Diego, da Huawei. Ele vai contar um pouquinho pra gente, né, como que a Huawei começou tudo mais, né. Quem não conhece o Diego, ele tem um sócio, né, que foi o cofundador junto com ele, para poder fundar a escola de inglês, que é a Huawei. Ele se chama Diogo, né, ele não pôde estar presente com a gente e tudo mais, mas ele autorizou o Diego a falar com a gente para poder passar, né, um pouquinho da história deles pra gente e pra vocês também. Pra quem ainda não é inscrito no canal, por favor, dá aquela força pra gente e se inscreve aqui, beleza? E dá aquele like, que aí o YouTube vai recomendar esses vídeos nossos pra vocês. E com certeza vai ajudar vocês agora durante a pandemia. Para quem não conhece a gente, me chamo Rodrigo Reis e Eu sou o Jonathan Batista. E vamos para mais um episódio do Ação para Empreender. Com a primeira pergunta que a gente tem para o nosso convidado de hoje, né? Diego, cara, como que tudo começou, né? Porque a gente sabe que, o Diego morava lá no São João, o Diogo morava lá no Itaim Bibi. Como que foi vocês se encontrarem com essa ideia, né? Como que surgiu? Cara, na verdade foi meio que um acaso, né? Porque eu tava fazendo um programa de faculdade online, né? Nem pensava em passar pela região do Itaim, mas aí através de uma amiga, numa vez que eu não consegui ir na aula lá em São Bernardo, eu fui com ela em São Miguel. E eu aprendi inglês com 18, 19 anos, e aí depois eu fiz um trabalho voluntário. Eu tava trabalhando, né, numa empresa de logística, que era uma multinacional também, e já tinha trabalhado em alguns lugares utilizando o inglês, e eu fiquei, eu me esforcei tanto para aprender inglês e, eu não acho que eu tô sendo valorizado. E aí comecei a pensar em dar aula particular e tudo mais. O Diogo, né, que era amigo era um amigo em comum, né, dessa minha amiga, também tinha comentado com ela que ele estava pensando em abrir um negócio. E ela, tem um amigo que falou sobre isso também, eu vou trazer ele aqui e vocês se conhecem. E aí, através daí, ele me falou, né, sobre a ideia que ele tinha. Na verdade, hoje a gente tem um título, né, eu falo que ele é o CEO da empresa, né, porque ele é o idealizador do negócio, e eu sou o CMO, né, que é gerente de processos. Então ele veio com a ideia, eu estruturei e acabou, né, acontecendo a Huawei. E aí, daí pra frente, na verdade, nossa ideia a princípio era dar palestra sobre a importância do inglês. Depois que tanto eu quanto o Diogo aprendemos inglês, a gente teve oportunidades em boas empresas, né, por ter se esforçado e aprendido, e a gente viu o quanto aquilo mudou a nossa realidade. E a gente começou a dar palestras em ETECs, aqui na região da Zona Norte de São Paulo, e algumas pessoas que estavam nessa palestra se interessaram e queriam aprender inglês com a gente. E aí entrou em contato e tal, elas estão querendo aprender, mas a gente não é uma escola de inglês, a gente só quer dar palestra. E aí o Diogo falou, vamos, a gente pode modelar desse jeito. E aí eu falei, vamos, e aí... Mas era quantas pessoas, mais ou menos? Quantas pessoas, mais ou menos, assim? Por palestra, sim, vocês tinham. Por palestra? Normalmente era 2 salas de aula, né? Então eu tinha entre 50 a 60 pessoas, mais ou menos. No começo éramos em 3 sócios, na verdade. Eu lembro que a gente ganhava, R$40 por mês, né? Quando a gente ia fazer reunião ou alguma ação assim, eu tinha que pegar um ônibus para sair de Guarulhos, um ônibus até, na verdade, Nova Cidade, depois um outro ônibus até São Miguel. E aí chegava lá, o Diogo tava me esperando com uma bicicleta e eu subia no cano e a gente ia até o nosso escritório, pra vocês verem quão longe era, né? Rapaz. A gente vai colocar uma fotinha aí, gente. 2 ônibus e uma bicicleta, gente. Mas, Diego, uma pergunta que, acho que todo mundo faz para si mesmo. Como que a gente faz para poder chegar, né, nos grandes empresários, né? Porque a gente sabe que a sua empresa, como a do Diogo, tem bastante contato com o Facebook, com o Google, né? E o crescimento de vocês, querendo ou não, deve a eles também, né? Porque querendo eles patrocinarem o trabalho de vocês e tudo mais. Como que foi entender que o network era importante para o crescimento de vocês? Assim, para mim foi algo que abriu minha visão, né? Porque eu tinha a visão de ter um negócio e fazer com que ele ficasse grande sozinho, sem a ajuda de ninguém. E o Diogo, ele sempre foi mais por, vamos ver como tal pessoa tá fazendo, pra gente ver se dá pra pegar alguma coisa, vamos aqui, vamos ali. E aí hoje em dia existem muitos editais, então através desses editais, né, começou a crescer o nosso network. E uma coisa legal que eu acho, na verdade, mais importante, você tem que meter as caras. Você imagina que tal pessoa vai estar em tal lugar, você vai pra lá. E aí quando você chegar lá, você
dar seus pulos para conseguir falar com ela, deixar um cartão, pegar um número, marcar uma reunião. Eu acho muito legal contar isso. No começo a gente participava de um programa, como se fosse um reality assim, chamado meusucesso.com, que é feito pelo Flávio Augusto, que é o fundador da Wizard, dono do Orlando City. E aí ele fez com todos os milionários, né, brasileiros. Então tem o Geraldo Rufino, né, o Alexandre Costa, que é da Cacau Show. E aí teve uma vez que a gente viu um cara chamado Ed, o Augusto, ele é como se fosse o braço direito do Flávio Augusto, e ele cuidava da parte comercial da WhatsApp. E hoje a gente sabe que em ramo de escolas de inglês, a WhatsApp é a que mais vende, né, de todas as outras escolas, né? Numa época que o inglês estava difícil, estava passando por uma crise, várias escolas fecharam 20%, 40%, a WhatsApp cresceu quase 50%. Então a gente queria saber como que eles faziam, o que eles faziam. E aí eu lembro que a gente estava vendo, acontece numa sala de cinema, né, ali no shopping JK Iguatemi, na sala de cinema lá mesmo, né, a gente estava sentado lá em cima, e a gente vê na entrevista e tudo, e a gente sabia que quando acabava o pessoal, já voa, vai embora muito rápido. E aí acabou a entrevista, a gente desceu correndo, empurrando todo mundo assim, e aí demos um cartão, e aí ele parou e teve 5 minutos, né, com a gente. E depois disso a gente conseguiu fazer uma parceria, tudo, a gente aprendeu. E eu lembro que o faturamento da escola ele triplicou em relação ao que a gente tinha antes, que a gente recebia antes. Né? Então a gente não explorou o momento certo, né? A oportunidade certa, a gente só achou que a gente só meteu as caras. Importante, você falou do faturamento, né? Uma coisa muito importante que a gente quer perguntar pra você é sobre o investimento, né? Uma coisa que eu e o Rodrigo tava falando, o bom é quando a pessoa começa a investir do zero, tipo, zero dinheiro. Vocês começaram, né, fazendo palestra, então vocês não estavam praticamente gastando nada, né? Não. Mas teve um momento que vocês decidiram começar a investir, né? As pessoas precisavam conhecer a gente. E aí nós pensamos, vamos fazer uns panfletos e banner e tal, mas a gente não tem dinheiro para isso, então o que a gente vai fazer? E aí nós nos inscrevemos em vários editais de incubação, que é quando uma empresa ela acompanha a formulação da ideia, né, e até a monetização, que é quando começa a gerar renda, né? E aí procuramos a primeira foi uma chamada Empreende Aí, foi nossa parceirona que possibilitou que a gente pudesse estar no meusucesso.com, encontrar o Edio e tudo mais. E depois a gente passou da Fundação Telefônica. Nós fomos atrás, nos inscrevemos, apresentamos o projeto, a gente passou e lá eles tinham um aporte para dar para as empresas. Então a gente preenchia um formulário, falava o que a gente precisava e aí eles, se aprovassem a ideia, eles davam. E aí nessa hora a gente aproveitou, compramos equipamento de câmera, tripé, jogo de luz, lâmpada, notebook, celular, compramos tudo que a gente precisava, fizemos um panfleto, eu viajei até pro Rio de Janeiro para participar de um outro campeonato de startup, e aí montamos tudo. Vocês diriam que vocês investiram tipo, muito dinheiro ou foi um dinheiro razoável? Como não era nosso e a gente tinha um limite de R$22 mil, a gente gastou uns 9, 10. Mas assim, de fato, se fosse tirar do nosso bolso mesmo o que precisava na hora que a gente decidiu investir, era mais referente a transporte e panfletos e tal, essas coisas. Então vamos supor que a gente começaria a investir R$500 por mês, né, na escola em si. E aí no começo eu e o Diogo nós dávamos aula, né? Então ajudava. Tem uma pergunta, Diego, pra você. Ontem não, na quarta-feira, na terça-feira, eu estava assistindo uma entrevista com o pessoal da autossuficiência, entrevistando o Carlos de Martins, né? E perguntaram para ele, Carlos, é possível gerar renda investindo zero? A gente fez isso. Né? E o melhor caminho, né, que a gente tem hoje são serviços, né? Prestação de serviço. Então, mesmo que você queira um negócio, né? Eu acredito que se você não tem nada a investir, você parte desse princípio, né? Aonde eu posso prestar esse serviço que vai me gerar uma grana para dar o meu pontapé inicial. A gente começou assim, né? A gente marcava um local para dar aula pro aluno e ia até lá e ensinava. Galera, olha a dica de ouro que o Diego tá passando pra gente e pra vocês também, hein? Se vocês querem começar um negócio investindo zero,
partam para o ramo de prestação de serviço, né? Onde o investimento vai ser praticamente zero. Mas para isso você precisa aprender algo também, né? Como o Diogo e o Diego fizeram, eles sabiam falar inglês, então eles tiveram investimento zero para poder ensinar para as outras pessoas, né? Então, para a gente ter um negócio que exija R$0 de investimento, aprenda algo, né? Outra coisa importante que você falou é sobre o marketing digital. Estamos na pandemia, gente, então a gente precisa realmente passar o nosso trabalho, né, o nosso negócio, nossa empresa para a internet, né? E qual é o conselho que você nos dá, Diego, em relação a isso e como isso foi importante para a empresa de vocês? Produza o que você tem de melhor no seu negócio. O seu melhor produto, sua pérola, produza ela de maneira, né, com boa qualidade. E aí ela vai imaginar, se essa dica de ouro, se essa informação de ouro eu recebi de graça, imagina quanto que é o curso dele pago, ou imagina quanto que é o serviço dessa pessoa. E a gente prestou atenção em como nós aprendemos inglês. Então, basicamente, a gente morava e vivia com pessoas de outros países e durante um passeio na rua a gente perguntava, o que é isso? O que é isso? Como que fala isso em inglês? E a gente acabou aprendendo. Então, quando a gente pensou na metodologia da melhor forma de ensinar, a gente falou, onde a gente pode colocar o aluno para viver uma situação sobre o que ele está falando? E aí nós pensamos nos shoppings. Então, a fala da 4way, desde o começo, foram as aulas situacionais dos shoppings. Aí já teve um documentário que tem sobre a escola do canal Futura, tá lá mostrando a nossa metodologia, que é o nosso diferencial. A gente foi a primeira escola no Brasil a utilizar o outdoor, né, o ensino outdoor, como metodologia. Diego, muito obrigado. Você gostaria de deixar algumas palavras, falar alguns projetos que você está fazendo ultimamente para o pessoal? Com certeza, né? Então, hoje a 4way, nós ganhamos um edital numa plataforma chamada Benfeitoria, que é para dar a possibilidade de 30 alunos de periferia estudar grátis com a gente. Então eles vão colocar o link aqui embaixo, se vocês quiserem doar, se vocês quiserem compartilhar com as pessoas, vai ser muito importante a ajuda de vocês. A gente está numa campanha chamada Torne a Favela Bilíngue, né, que a causa é trazer oportunidade para pessoas de periferia. E nosso Instagram, @PLT4way, né, PLT4 e Way, de caminho. Facebook, PLT4way, e tem o nosso site, www.plt4way.com.br. Diego, mais uma vez, muito obrigado, né? A gente vai ajudar vocês a explodirem, né, essa meta que vocês têm, né, para poder atingir, e com certeza continue, né? Continue com esse projeto muito bonito, muito belo para as pessoas que não têm acesso, né, à escola de inglês, algo do tipo assim. Realmente, projetos assim, com certeza o crescimento, né, vai ser um pouquinho difícil, né, mas vai ser recompensado lá na frente, beleza? Gente, hoje foi mais um dia de ação para empreender. É isso aí. Então, novamente, vamos pedir para que vocês se inscrevam no canal, porque vocês sabem que tem muitas outras dicas perfeitas, né? A gente acabou de receber um tesouro de conhecimento, né, para a gente poder trabalhar online e também para iniciar nosso próprio negócio. Então, se inscrevam, ativem o sininho e dê aquele curtir, né, aquele like, para que vocês possam ser recomendados a ver mais vídeos como esse, tá bom? Gente, valeu! Tchau, tchau.